Sejam todos bem-vindos ao Cinefé, já vamos iniciar mais uma super jornada incrível! É aqui que todo encanto começa. Sentem e aproveitem mais um espetáculo. Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém ficar em sua casa. Meu nome é Zaqueu, e antes de você me julgar, deixe-me te contar minha história. Eu era o homem mais rico de Jericó, também era o mais odiado, cobrador-chefe de impostos, para Roma. Isso me tornava duas coisas aos olhos do meu povo, um traidor e um ladrão. E sabe de uma coisa? Eles estavam certos. Cresci pobre em Jericó, muito pobre. Meu pai era carpinteiro, trabalhava sol a sol, e ainda assim, mal tínhamos o que comer. Eu odiava aquilo. Odiava ver minha mãe racionando pão. Odiava as roupas remendadas. Odiava ser invisível. Então prometi a mim mesmo: eu nunca mais vou ser pobre. Nunca mais vou ser ninguém. Quando os romanos ofereceram posições de cobradores de impostos, eu me voluntariei. Sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia que seria chamado de traidor, que perderia amigos, que minha família teria vergonha. Mas também sabia que ficaria rico. E naquele momento, o dinheiro importava mais, muito mais. O sistema era simples. Roma estabelecia um valor de imposto e eu cobrava mais, muito mais. A diferença ia para o meu bolso. Era legal, tecnicamente, mas era imoral, completamente. Eu sabia disso. Todo cobrador sabia. Mas quando você está ganhando o suficiente, é incrível como você aprende a silenciar a consciência. Fiquei rico rapidamente, casa grande, servos, roupas finas, comida em abundância. Tudo o que eu sempre quis. Mas havia um preço. Quando eu caminhava pelas ruas de Jericó, as pessoas cuspiam. Literalmente. Crianças eram ensinadas a me evitar. Mães tapavam os ouvidos dos filhos quando eu passava. Não olhe para ele. Não seja como ele. Eu era o exemplo do que não ser. A solidão era o pior. Dinheiro compra muitas coisas, mas não compra amigos, não compra respeito, não compra alguém que realmente se importe com você. Jantava sozinho, na minha casa enorme. Comia comida cara, e no silêncio, ouvia o eco da minha própria voz, perguntando: valeu a pena? E eu mentia para mim mesmo. Claro que sim. Então ouvi falar de Jesus. Todo mundo em Jericó falava dele, um profeta, curador, professor. Diziam que ele comia com pecadores, com prostitutas, com cobradores de impostos. Meu coração saltou quando ouvi isso. Talvez ele fale comigo. Era uma esperança ridícula. Eu sabia, mas era a única esperança que eu tinha. Então, chegou a notícia. Jesus está vindo para Jericó. Meu coração disparou. Esta era minha chance. Minha única chance. Não para pedir cura. Não estava doente. Não para pedir um milagre. Apenas para vê-lo, para estar perto de alguém que talvez não me odiasse. Era patético. Um homem rico e poderoso, desesperado apenas, para ser visto. Mas havia um problema. Eu sou baixo, muito baixo, sempre fui. Na escola, as crianças riam. Zaqueu, o pequeno. Zaqueu, o anão. Aprendi a compensar com riqueza, com poder, com medo. Mas quando Jesus chegou a Jericó e toda a cidade se reuniu, nada disso importou. Havia centenas de pessoas e eu não conseguia ver nada. Tentei empurrar as pessoas. Sai da frente! Gritei. Você sabe quem eu sou? Eles sabiam, e exatamente por isso, não saíam. Na verdade, fecharam ainda mais o círculo, de propósito, para me impedir de ver. Ali estava eu, o homem mais rico de Jericó, sendo bloqueado por mendigos e pescadores. E sabe o pior? Eu merecia. Você está vendo como a ganância destrói tudo? A história de Zaqueu está apenas começando, e o que acontece a seguir vai mudar tudo. Se você está gostando, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ative o sininho. Então vi a árvore, um sicômoro, grande, com galhos baixos, perto da estrada por onde Jesus passaria, e tive uma ideia ridícula, humilhante, totalmente indigna, de um homem da minha posição. Mas eu estava desesperado, e quando você está desesperado, a dignidade deixa de importar. Eu ia subir naquela árvore, como uma criança, e não me importava mais com o que pensariam. Esperei a multidão estar distraída.
olhando na direção de onde Jesus viria, e então, corri. Minha túnica cara levantando, meus sapatos de couro fino escorregando, suando, ofegante. Cheguei à árvore, olhei para cima, para os galhos. Fazia décadas que eu não subia em árvore, mas naquele momento não havia nada que eu não fizesse para ver Jesus. Agarrei o primeiro galho, puxei meu corpo para cima, minha roupa rasgou, não me importei. Minha mão arrancou na casca, não senti. Subi mais alto e mais alto, até encontrar um galho forte, com vista perfeita para a estrada. Me acomodei, respirando pesado, roupa suja, mão sangrando, e então olhei para baixo e vi algumas pessoas apontando para mim, rindo. Olhem, Zaqueu subiu na árvore, como uma criança. A humilhação era completa. O homem mais rico de Jericó, empoleirado em uma árvore, como um menino. Risadas começaram a se espalhar. Mais pessoas perceberam, apontavam, riam, tiravam sarro. E sabe de uma coisa? Eu não desci. Pela primeira vez na minha vida, algo era mais importante que minha imagem, mais importante que minha dignidade, mais importante que meu orgulho. Eu precisava ver Jesus. E então, ouvi um murmúrio crescendo na multidão. Ele está vindo! Jesus está chegando! Meu coração disparou. Agarrei o galho com mais força, me inclinei para a frente, tentando ver. E então, lá estava ele, caminhando pela estrada, cercado por discípulos e uma multidão enorme. Meu primeiro pensamento foi: ele é normal. Não tinha nada de especial em sua aparência, mas havia algo em sua presença, algo que eu não conseguia definir. Jesus caminhava lentamente, parando para falar com pessoas, tocando, sorrindo, abençoando crianças. Havia amor em cada gesto. E eu, lá em cima na árvore, me senti pequeno. Não por causa da minha altura, mas por causa do que eu era, do que eu tinha feito. Ele estava cercado de gente boa, gente simples, gente honesta. E eu era um ladrão, um traidor. Porque ele olharia para mim, mas ele olhou. Jesus estava quase embaixo da minha árvore. Eu estava me preparando para apenas vê-lo passar. Era tudo que eu queria, apenas ver. Mas então, ele parou, bem embaixo de mim. Meu coração parou. E então, Jesus olhou para cima, direto para mim. Nossos olhos se encontraram. E naquele momento, senti como se ele pudesse ver tudo. Cada roubo, cada traição, cada mentira, cada noite solitária, tudo. E então, ele sorriu. Sorriu para mim, para Zaqueu, o ladrão, o traidor, o homem mais odiado de Jericó. E disse: meu nome? Zaqueu. Ele disse meu nome, como se me conhecesse, como se tivesse me esperado. E continuou: Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém ficar em sua casa. O mundo parou. As vozes ao redor sumiram. Tudo que eu ouvia era: em tua casa. Jesus queria vir à minha casa, não para me repreender, não para me converter, mas para ficar, para comer comigo. Lágrimas começaram a cair. Não consegui segurar. Anos de solidão, de rejeição, de ódio, tudo sendo lavado por aquele convite. Hoje me convém ficar em tua casa. Desci daquela árvore, mais rápido do que subi. Não me importei com a roupa rasgando mais. Não senti os arranhões. Pulei os últimos metros e caí de joelhos diante de Jesus. Não conseguia falar. Não conseguia olhar para ele. Apenas chorava e sentia uma mão em meu ombro, a mão de Jesus. E ouvi sua voz: levanta-te, Zaqueu. Leva-me à tua casa. E eu, pela primeira vez em anos, não me senti sozinho. Caminhamos juntos até minha casa. Jesus, eu e seus discípulos. A multidão nos seguia. Alguns curiosos, outros indignados. Ouvia os murmúrios. Ele foi hospedar-se com um homem pecador, com um traidor, com um ladrão. Mas Jesus não pareceu se importar. Ele caminhava ao meu lado como se fosse normal, como se eu fosse digno. E pela primeira vez, eu me senti assim. Quando chegamos à minha casa, de repente me senti envergonhado, não da riqueza, mas de como consegui tudo aquilo. Cada móvel caro, cada decoração luxuosa, cada moeda guardada, tudo roubado.
de gente como aqueles discípulos, pescadores simples, trabalhadores honestos. E ali estava eu, convidando-os para a casa construída, com o dinheiro roubado deles. A vergonha era física, pesava no peito, mas Jesus entrou, sem hesitar. Ordenei aos servos que preparassem o melhor, a melhor comida, o melhor vinho. Queria honrar Jesus. Mas enquanto preparavam, sentei com ele, apenas nós dois, por alguns momentos. E ele me olhou, não com julgamento, não com pena, mas com algo que eu nunca tinha visto antes. Amor, genuíno, incondicional. E eu não sabia o que fazer com isso. Então Jesus começou a falar. Não me pregou sermão, não me condenou, simplesmente conversou sobre vida, sobre o reino de Deus, sobre amor. E enquanto ele falava, algo começou a acontecer dentro de mim. Anos de justificativas começaram a desmoronar. Eu precisava sobreviver. Desmoronou. Todo mundo faz isso. Desmoronou. Eles me odeiam mesmo. Por que não roubar? Desmoronou. Tudo desmoronou. E de repente, vi tudo claramente, como realmente era. Eu não era uma vítima das circunstâncias. Era um ladrão. Não era mal interpretado. Era um traidor. O ódio das pessoas. Não era injusto. Era merecido. Completamente merecido. E a dor dessa realização foi pior do que todos os anos de solidão. Porque agora eu sabia, eu realmente sabia quem eu era. E era horrível. As lágrimas voltaram, mas diferentes desta vez. Não eram lágrimas de autocomiseração. Eram lágrimas de arrependimento real. Jesus não disse nada, apenas colocou sua mão sobre a minha. E naquele toque, senti algo impossível. Perdão. Antes mesmo de eu pedir. Antes mesmo de eu me desculpar. Já estava sendo oferecido, gratuitamente, sem condições. E isso me quebrou, de um jeito que o ódio nunca conseguiu. Então comecei a falar. As palavras saíam, como se tivessem esperado anos. Contei tudo. Sobre a pobreza da infância, sobre a decisão de me tornar cobrador, sobre cada roubo, cada vez que cobrei demais, cada família que empobreci, tudo. Jesus ouvia, sem me interromper, sem julgar, apenas ouvia. E quando terminei, exausto de confessar, ele sorriu e disse algo que mudou minha vida inteira. Zaqueu, hoje veio salvação para essa casa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E naquele momento, tudo mudou. Não amanhã, não depois, naquele exato momento. Me levantei, com tanta convicção, que surpreendi até a mim mesmo, e disse em voz alta: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E continuei: e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Eu ficaria pobre, possivelmente mais pobre do que quando comecei. Tudo que eu construí, toda a segurança, todo o conforto, tudo iria embora. Mas pela primeira vez, eu não me importava. Eu tinha algo que o dinheiro nunca comprou. Eu tinha paz, eu tinha perdão, eu tinha Jesus. E isso valia mais que todo o ouro de Jericó. Nos dias seguintes, minha vida mudou de imediato. Comecei a devolver dinheiro a cada pessoa que eu havia prejudicado, uma por uma. Algumas recusaram, dizendo que não queriam meu dinheiro sujo. E eu compreendia. Mesmo assim, eu deixava na porta delas à noite, porque já não se tratava de ser aceito, mas de fazer o que era certo. Vendi minha casa grande para pagar restituições e me mudei para uma casa bem pequena. Liberei meus servos, vendi minhas roupas finas e distribuí meu ouro. Em poucas semanas voltei à pobreza, mais pobre do que jamais fui, mas, pela primeira vez na vida, eu dormia em paz. As pessoas de Jericó não mudaram da noite para o dia. Alguns nunca me perdoaram, e eu entendia, porque o dano que causei foi profundo. Mas outros começaram a me olhar diferente, especialmente quando passaram a me ver trabalhando. Eu, Zaqueu, ex-cobrador-chefe, passei a trabalhar nos campos, carregando pedras e construindo muros. Trabalho honesto, pela primeira vez na vida. E sabe o que descobri? Trabalhando honestamente, ganhando pouco, suando sob o sol, eu era mais feliz do que jamais fui, cercado de ouro. Porque agora
Quando eu recebia meu pagamento, pequeno, honesto, eu podia olhar para aquelas moedas e saber que eram minhas, realmente minhas, não roubadas, não extorquidas, ganhas. E essa sensação valia mais que todos os tesouros que eu tinha acumulado. E mais importante, tenho Jesus em meu coração, para sempre. Nenhuma quantidade de ouro poderia comprar isso. Naquele dia na árvore aprendi que Jesus não espera você estar pronto, não espera você se consertar, não espera você merecer. Ele vem, te encontra, onde você está, no pecado, na vergonha, no desespero, e te chama pelo nome. Ele conhece você, completamente, e ainda assim, te convida. Hoje, me convém ficar em tua casa. Hoje, não amanhã, não quando você melhorar. Hoje. Meu nome é Zaqueu, e aquele jantar com Jesus custou-me tudo. Minha riqueza, minha segurança, meu conforto, mas me deu o que realmente importa: perdão, paz, propósito e vida verdadeira. Se tivesse que escolher de novo entre todo o ouro e aquele encontro, eu subiria na árvore 1000 vezes, porque Jesus vale mais que qualquer tesouro. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isto e inscreva-se para mais histórias bíblicas que transformam vidas. Que Deus te abençoe e que você também tenha coragem de subir na sua árvore. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Vamos encontrar o noivo. Era noite, e o céu estava coberto de estrelas brilhantes. Cada uma levava uma lamparina acesa nas mãos. 5 delas eram prudentes e preparadas. E 5 eram descuidadas e distraídas. As prudentes levaram azeite extra em pequenos vasos. As outras levaram apenas o que estava na lamparina. O noivo está demorando, disse uma das imprudentes. Talvez ele tenha se perdido. A noite está ficando mais fria e está muito silenciosa. O vento soprava suavemente pelas ruas da vila. As lamparinas iluminavam seus rostos ansiosos. Será que ele ainda vem hoje? Sim, precisamos estar prontas. O tempo passou. As estrelas cruzaram o céu lentamente. O sono começou a pesar sobre seus olhos. Uma a uma, todas adormeceram. O silêncio tomou conta do lugar. Até que, de repente, um grito ecoou na madrugada. Aí vem o noivo! Saiam ao encontro dele! Ajustaram suas vestes. As 10 se levantaram apressadamente. Ajustaram suas vestes. Pegaram suas lamparinas. As prudentes verificaram seus vasos de azeite. As imprudentes perceberam algo terrível. A noiva diz: Nossa luz está se apagando. Nos deem um pouco do azeite de vocês. Se dividirmos, talvez falte para todas. É verdade. Vão e comprem para vocês. Talvez ainda dê tempo. O desespero tomou conta das 5 imprudentes. Rápido, meninas! Vamos ao mercado! Elas correram pela noite escura.
Seus passos ecoavam nas ruas vazias. Enquanto isso, o som de música começou a se aproximar. O noivo vinha com alegria. Tochas iluminavam o caminho. A celebração estava prestes a começar. As 5 prudentes estavam prontas. Estamos prontas. Suas lamparinas brilhavam intensamente. O noivo sorriu ao vê-las. Estou muito feliz, vocês estão lindas. Entrem para a festa. Obrigada, vamos entrar. Elas entraram com alegria. A porta foi fechada. A música encheu o salão. Vamos festejar, pois hoje é um grande dia de muita alegria. A luz dentro da festa era intensa e dourada. Do lado de fora, passos apressados se aproximavam. Estamos ofegantes e cansadas. Ofegantes. Deveríamos ser mais cuidadosas. A porta já está fechada. Suas lamparinas agora estavam cheias. Elas bateram na porta. Senhor! Senhor, abra para nós! Por favor, Senhor, abra! Esse silêncio, ninguém nos atende, ninguém abre a porta. Em verdade vos digo, não as conheço. Nossas lamparinas estão cheias agora, nos perdoe. As palavras cortaram seus corações. Elas se olharam assustadas. Mas nós estávamos esperando. A porta permaneceu fechada. A música continuava do lado de dentro. Mas para elas, restava apenas o silêncio. A madrugada parecia mais escura do que nunca. Jesus então disse aos que ouviam a parábola: Vigiem, porque vocês não sabem o dia. Nem a hora. O reino exige preparo. Não basta começar bem. É preciso permanecer pronto. A espera pode ser longa. Mas o noivo certamente virá. E a porta não ficará aberta para sempre. A chama representa a fé. O azeite representa a presença constante. Não se pode emprestar intimidade com Deus. Não se pode viver da fé dos outros. Cada coração precisa estar preparado. Cada vida precisa vigiar. Porque o anúncio virá de repente.
e somente os preparados entrarão. A porta se fechará. E a decisão já terá sido tomada. A noite pode parecer demorada. O silêncio pode testar sua fé. Ele não se esquece da promessa. Ele virá no tempo certo. Não se desvie do caminho. Esteja pronto. Mantenha sua lamparina acesa. Guarde azeite com muito carinho no coração. Persevere, vigie e permaneça fiel. Porque o reino dos céus pertence aos que estão preparados. Em uma cidade cheia de riquezas e pobreza, Jesus contou uma história que revelou um grande segredo sobre a eternidade. Nessa cidade antiga viviam dois homens muito diferentes e eram conhecidos por todos. Eles viviam próximos, mas separados por um abismo invisível. Entre luxos e pobreza, assim a vida se seguia naquela cidade antiga. Essa é minha vida. Quero cada dia ter minhas riquezas e luxúrias sem me importar com o que vir. Ser feliz, ter dinheiro, isso sim é felicidade. Quem dera eu hoje ter um pão e algo bom para beber, mas nem água tenho. Deus é maravilhoso, mesmo estando assim, Ele ainda cuida de mim. Isso me fortalece. O rico vivia em um enorme castelo de pedras brancas e colunas revestidas com ouro fino. Colunas altas sustentavam sua casa luxuosa. Assim era a grandeza de sua riqueza. Portões dourados protegiam sua entrada. Seus jardins eram verdes e cheios de vida e fontes brilhantes. Eu gosto de me vestir com roupas de púrpura e linho finíssimo. Me sinto como um rei. Todos os dias eu realizo meus grandes banquetes para festejar com meus ilustres convidados. Servos, preparem o banquete para hoje à noite. Quero tudo com muito requinte e luxo. Todos os dias ele oferece grandes banquetes para alegrar os amigos. Coloquem mais flores, tragam mais comidas, rápido! As carnes aqui, rápido! Frutas e vinho, arrumando! Flores no centro, já! Tudo pronto, perfeito! Tragam a porcelana italiana, as taças para o vinho. Tudo era perfeitamente arrumado em cada detalhe com luxo e fartura. Mesas de frutas maduras brilhavam à luz de candelabros e lamparinas. A canção das aulas são de alegria, quando as sotanas alto chegam, alegria nas flores dos anos que há. Dancem, alegrem-se, fiquem à vontade. Hoje é mais um dia de festa, vamos festejar! Músicos tocavam harpas suavemente.
casa era cheia de luz dourada. A alegria parecia não ter fim. Vamos brindar ao dinheiro e às riquezas da vida. Enquanto isso, lá fora, estou magro e fraco. Vou ficar aqui perto nesse portão. Quem sabe alguém aí saia e me dê alguma comida ou algo para beber. Com olhos cansados olhando para aquele portão, ele fica com uma pequena esperança. Eu vou ficar em frente a esse portão de grade porque aqui eles podem me ver e me ajudar. Mas ele estava enganado, as pessoas não tinham olhos para alguém tão insignificante para eles. Servos passando com bandejas de comida e o ignorando. O rico também passa por ele e nem o olha. Por favor, senhor, me dê algo para comer. Tenho muita fome. Saia daqui, mendigo. Você está sujo, não tenho nada para você. Por favor, senhor, só um pouco de comida. Você está assustando meus convidados. Me perdoe, senhor, eu só estou com fome e peço para comer. Por favor, senhor, tenha piedade! Não há lugar para mendigos aqui. Eu imploro! Saia já daqui. Boa noite, que festa incrível! Sim, vamos repetir em breve. Com certeza, até a próxima. Lázaro se abaixa, com a mão fraca estendida para pegar migalhas que caíram no chão. Obrigada, Deus. Essas migalhas me darão algum sustento, Senhor. Mesmo estando nessa situação, o Senhor não se esquece de mim. Sou grato. Lázaro vê 2 cachorros vindo devagar em seu rumo na rua deserta. Senhor, obrigada por estar sempre comigo. Lázaro, filho, agora não terás mais dor nem fome, agora estará em paz. Pai Abraão, estou no céu? Sim, meu filho, você está em casa. Olhe, Lázaro, lá está a árvore da vida. A imagem parecia irreal, uma beleza que só Deus poderia criar. Lázaro, em breve você será chamado por seu verdadeiro nome. Que lindo, Senhor, quantas maravilhas! Enquanto isso, no castelo do homem rico, Servus, eu estou doente.
Minha cabeça parece queimar. Sinto dores. Senhor, estamos preocupados. O que faremos? Deixe-me examiná-lo. Ele não está nada bem. Doutor, eu tenho muito dinheiro. Salve minha vida. Eu te dou quanto dinheiro você quiser, mas salve. Fique calmo, Rico. Farei o possível. Infelizmente, nem com todo o seu dinheiro agora acredito que eu possa fazer nada. O quê? Nada pode ser feito? Eu já fiz o que está ao meu alcance, agora temos que esperar. Senhor, respire. Fique firme. Segure-se, por favor. Adeus, querido amigo. Você sempre estará em nossos corações. Ele se foi, mas seu espírito permanece. Sim, ele nos ensinou tanto. Sua bondade viverá em todos nós. Isso é o que todos pensavam. Ele foi um homem bondoso na terra. Hoje está junto ao Pai Celestial. Com certeza está nos braços de Deus. Ele teve sua passagem sincera junto a nós. Onde estou? Que lugar é esse? Como vim parar aqui? Meu Deus, eu sinto sede! Meu Deus, eu sinto sede! Me ajude! O que é este lugar horrível? Então o rico começa a se lembrar de tudo que tinha e não fez nada a não ser por si mesmo. Ele tinha uma mesa enorme e ninguém para comer. Tinha uma piscina linda e ninguém que precisasse usou. Irmãos, este vinho é requintado. Um brinde à nossa união. Certamente um sabor digno de reis. E à nossa prosperidade. Agora a parte que mais vai o tocar, sua família com certeza terá seu mesmo fim. De que me adiantou juntar tanto tesouro se não trouxe comigo nenhuma pedra sequer? O rico andou por aquele lugar escuro, quente e sombrio, até que... Lázaro, é você? Eu que deveria estar aí, me ajude a atravessar! Eu tenho muita sede, me dê um pouco de água, eu preciso de água! Não podemos fazer nada por você. Há um abismo entre nós. Pai Abraão, tenho muita sede, me dê água! Pai Abraão, permita que eu passe do seu lado. Não há mais tempo para você. Pai Abraão, permite que eu desça a terra e avise meus irmãos para que mudem. Deixe-me avisá-los para que não tenham o mesmo fim que eu. Pai Abraão, não me deixe aqui. Se mesmo você não acreditou quando estava vivo, acha que eles acreditarão em um fantasma? Me dê uma chance, eu posso mudar, eu posso mudar! Você já teve tudo o que uma pessoa poderia desejar na Terra. Agora esse é o fim de suas obras. Você teve tudo e manteve seu orgulho acima de tudo e nunca estendeu sua mão para ninguém. Esse abismo é intransponível. Entenda que ninguém nunca vai atravessar. Pai Abraão, eu imploro, não me deixe aqui! Não vá embora, não me deixe! Pai Abraão, por favor, eu preciso de água, não vá!
E Abraão e Lázaro se viraram e voltaram para o campo verdejante. Meu Deus, não me deixe, eu imploro, não dá! E então, vocês gostaram desse vídeo? Quer ficar antenado a mais conteúdos do nosso canal? Então não perca tempo e se inscreva agora mesmo. Assine o sininho para não perder nada! Ah, e não esqueça de deixar o seu joinha.